Há anos não fazíamos vídeo com tema Disney, então este já era necessário. Vamos investigar as origens sombrias de Branca de Neve. Se você só conhece a história original da Disney sobre a Branca de Neve, então este vídeo vai abrir seus olhos. Antes de começarmos, talvez você tenha percebido que alguns de nossos vídeos somem, recebem restrição de idade ou deixam de aparecer no seu feed. Isso não é por acaso. Nos últimos anos, o YouTube colocou muitos de nossos vídeos em listas negras, limitando seu alcance ao público. Como muitos de vocês sabem, estamos no YouTube há mais de 10 anos, produzindo conteúdo de forma consistente. E, nos últimos anos, percebemos uma grande mudança no tipo de conteúdo que o YouTube promove e no tipo de conteúdo que vocês não gostam. Conteúdo de conspiração se encaixa nessa categoria. Por isso, criamos uma associação gratuita no Patreon. Podemos postar nossas versões completas e sem filtros aqui. Sem cortes ou rodeios, só conversas honestas como deveriam ser. Recentemente postamos o vídeo 5 teorias da conspiração que nos fariam ser banidos do YouTube. Não estamos pedindo dinheiro, a menos que você queira apoiar. Mas se você só quer acessar o que o YouTube não mostra, então o plano gratuito é todo seu. O link está na descrição. Junte-se a mais de 2.000 buscadores da verdade, entusiastas do sobrenatural, fãs do Top 5 e pessoas de mente aberta. A gente se vê por lá. Como sempre, apague as luzes, relaxe e aproveite. Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney, é um conto de fadas atemporal que ilustra o triunfo do bem sobre o mal. A história acompanha Branca de Neve, que é banida por sua madrasta ciumenta, a rainha. Refugiando-se em uma floresta mágica, Branca de Neve encontra abrigo com 7 anões que a protegem e apoiam. Enquanto a rainha má tenta destruir Branca de Neve, a jovem encontra o verdadeiro amor com seu príncipe, resultando em um final feliz para todos. A adaptação da Disney foi seu primeiro longa musical animado, lançado em 1937. Foi um enorme sucesso. E até hoje, Branca de Neve e os Sete Anões continua sendo um dos 10 maiores filmes de todos os tempos, adorado por gerações de crianças e adultos. A história original de Branca de Neve é bem diferente do filme, sendo muito mais sombria e cheia de inveja, assassinato e canibalismo. E outra palavra que o YouTube não vai gostar que a gente mencione. Neste vídeo, exploramos as origens sombrias de Branca de Neve e os detalhes macabros omitidos pela Disney. Irmãos Grimm. A versão original de Branca de Neve foi escrita pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, conhecidos coletivamente como Irmãos Grimm. A história deles foi publicada em 1812, na coleção Contos da Criança e do Lar, lançada na Alemanha. Essa coleção apresentava mais de 200 contos folclóricos encantadores, incluindo clássicos como O Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida e Rumpelstiltskin. Apesar de os irmãos Grimm serem creditados pela criação dessas histórias clássicas, na verdade eles as coletaram de contos folclóricos que foram passados de geração em geração. Publicado sob o título Schneewittchen, que em alemão significa Branca de Neve, e identificado como o 53 o conto da coleção dos irmãos Grimm. A versão original de Branca de Neve tem uma narrativa bem diferente da moderna conhecida por muitos. No filme da Disney, não há uma explicação clara para o motivo de Branca de Neve ter esse nome, além de sua pele ser branca, mas na história original há uma explicação de onde esse nome veio. A mãe biológica da Branca de Neve costura enquanto observa a neve cair fora do castelo. Quando ela acidentalmente fura o dedo com uma agulha, percebe gotas de sangue caindo sobre a neve fresca. E explica: se ao menos eu tivesse uma filha com a pele tão branca quanto a neve, os lábios tão vermelhos quanto o sangue e os cabelos tão pretos quanto a madeira. Neste quadro, na versão da Disney, a frase original não é dita, mas é referenciada quando o espelho mágico descreve Branca de Neve com lábios vermelhos como rosa, cabelos pretos como ébano e pele branca como neve. Notavelmente, a frase vermelho como sangue é omitida e a adaptação da Disney deixa completamente de fora qualquer menção à família biológica de Branca de Neve no conto dos irmãos Grimm. A mãe de Branca de Neve era a rainha, por isso ela nasceu princesa. Tragicamente, sua mãe morre no parto e anos após, o pai de Branca de Neve, o rei, se casa de novo. A rainha Grimhild, nova esposa, vira a madrasta malvada de Branca de Neve. Esta é a única vez em que o pai dela é mencionado na versão dos irmãos Grimm, e ele não é citado em nenhum momento no filme da Disney. Mas existe uma variação ainda mais sombria da história, enraizada no folclore real, em que a rainha má é sugerida como responsável pela morte do rei ou é explicitamente nomeada como sua assassina. Os filmes Branca de Neve e O Caçador se baseiam nessa versão mais sombria do conto.
A Rainha Má original é descrita como uma bruxa com amplo conhecimento de feitiçaria, o que lhe permite criar a maçã envenenada mortal. Essa representação destaca os medos históricos em relação às bruxas e enfatiza sua natureza malévola. Na versão da Disney, as características são suavizadas para tornar a história mais familiar, evitando assustar jovens ou ofender religiosos, além de adicionar um tom sombrio. Nas versões iniciais, a rainha é retratada como a mãe biológica da Branca de Neve, mas aparentemente os irmãos Grimm revisaram essa representação porque valorizavam o conceito de maternidade. O Caçador. No filme familiar, a rainha manda o caçador levar Branca de Neve à floresta para matá-la. No entanto, o caçador não consegue matar a bela princesa. Em vez disso, ela foge para a floresta e vai parar na casa dos 7 anões. No conto dos irmãos Grimm, o caçador não sente culpa e quer matar Branca de Neve na floresta. Ele saca uma faca e a ameaça enquanto ela chora e implora por sua vida. Notavelmente, o caçador mostra misericórdia e poupa a vida dela simplesmente porque a acha bonita. No entanto, enquanto ela foge, ele pensa consigo mesmo que os animais selvagens da floresta logo irão matá-la e comê-la de qualquer forma. Nas duas versões, a Rainha Má manda o caçador matar Branca de Neve e exige prova do crime. Na versão da Disney, a Rainha Má pede o coração da Branca de Neve em uma caixa, um pedido macabro para um filme infantil. Após poupar Branca de Neve, o caçador mata um porco e entrega seu coração à rainha, enganando-a e fazendo-a crer que sua enteada morreu. Embora o filme não revele o conteúdo horrível da caixa, a sugestão permanece assustadora. Já a versão original do conto de fadas é mais assustadora. A rainha não pede o coração de Branca de Neve. Em vez disso, ela exige especificamente algo muito mais repulsivo. Ela pede os pulmões e o fígado de Branca de Neve por um motivo muito mais perturbador. Ela pretende cozinhá-los e comê-los. Após o caçador entregar pulmões e fígado de porco, a rainha manda o cozinheiro fervê-los com sal antes de comer, achando que são de sua enteada. Eles tentam matá-la várias vezes. Na versão da Disney da história, a rainha faz 2 tentativas de tirar a vida de Branca de Neve. Primeiro, ela manda o caçador matá-la, mas ao falhar tenta envenená-la com uma maçã. No conto de fadas original, a rainha é ainda mais fria que no filme, tentando assassinar 2 vezes além do mostrado na animação. Depois de perceber que o fígado e os pulmões que o caçador trouxe eram falsos, a rainha se disfarça de vendedora ambulante e visita Branca de Neve na cabana dos anões, oferecendo espartilhos para vender. Sem saber do perigo, Branca de Neve aceita experimentar e a rainha aperta o espartilho até ela não conseguir respirar. Felizmente, os anões chegam a tempo de cortar as fitas e salvá-la. Na segunda tentativa, a rainha se disfarça novamente e usa um pente envenenado em Branca de Neve. Mesmo após a experiência com o espartilho, Branca de Neve deixa a rainha entrar, achando que ela é uma vendedora inofensiva. A rainha penteia Branca de Neve e o pente envenenado a paralisa. Felizmente, os anões vêm resgatá-la novamente, removendo o pente antes que ele possa causar qualquer dano fatal. Só depois dessas tentativas fracassadas que a rainha recorre à infame maçã envenenada. No filme adaptado da história, Branca de Neve canta no Poço dos Desejos, e o príncipe se junta a ela na canção depois de ouvi-la de longe. Após o dueto, o príncipe segue seu caminho. Depois, Branca de Neve adormece por causa da maçã envenenada. O príncipe acha o caixão de vidro na floresta, deixado pelos anões. Ao reconhecê-la, ele a beija, quebrando a maldição e acordando Branca de Neve. Esse momento é uma resolução encantadora para o primeiro encontro deles. Em contraste, a versão original não apresenta nenhuma interação entre Branca de Neve e o príncipe. Antes de encontrar a casa dos anões, ele passa a noite lá e então os anões compartilham a história da Branca de Neve com ele. Curiosamente, é dito que se passa muito tempo antes do príncipe encontrá-la. O que é ainda mais estranho é que, ao ver o corpo sem vida dessa desconhecida pela primeira vez, o príncipe faz um pedido incomum aos anões para levá-la, pois não consegue viver sem admirar sua beleza. Os anões aceitam e o príncipe leva a jovem. Os servos carregam o caixão atrás dele, mas um deles se irrita por ter que carregar o caixão de Branca de Neve. Quando surge uma oportunidade, ele abre o caixão, põe a mão e dá um tapa em Branca de Neve, fazendo-a cuspir o pedaço da maçã envenenada. Outra versão diz que um servo deixa o caixão cair, soltando o pedaço da maçã preso na garganta de Branca de Neve. Ela acorda, conhece o príncipe e aceita se casar, mesmo tendo acabado de conhecê-lo.
A morte da rainha é muito mais perturbadora, iniciando uma longa tradição de mortes violentas, mas surpreendentemente sem sangue, dos vilões da Disney. A Rainha Má é vista pelos 7 anões depois de envenenar Branca de Neve e tenta fugir. Eles a perseguem, o que os leva a uma encosta de montanha em uma tentativa desesperada de escapar dos anões. A rainha tenta empurrar uma pedra sobre eles, mas um raio atinge o precipício e ela cai de grande altura. Com a pedra e 2 abutres atrás dela, na versão original, a rainha foge após dar a maçã envenenada para Branca de Neve e volta ao castelo. Eventualmente, depois de passar bastante tempo, ela recebe um convite para o casamento do príncipe. Ela só vai porque o espelho mágico diz que a nova noiva do príncipe é agora a mais bela do reino. A rainha vai ao evento relutante e se surpreende ao ver que a noiva do príncipe é Branca de Neve. A partir daí, os eventos ficam sombrios. Ao reconhecer a rainha, o príncipe manda os guardas prendê-la. Em seguida, ele manda aquecer sapatos de ferro até ficarem em brasa e, com uma pinça, força a rainha a calçá-los, fazendo-a dançar até morrer. A Disney mudou a idade da Branca de Neve. Na história de Walt Disney, Branca de Neve é retratada como uma jovem adulta prestes a se tornar rainha. Isso aumenta o ciúme da rainha, que se sente ameaçada pela beleza de Branca de Neve e percebe que seu reinado é temporário. A rainha acredita que, eliminando Branca de Neve, pode preservar a ilusão de juventude e beleza eternas. No entanto, o conto de fadas apresenta uma diferença significativa, que alerta profundamente nossa percepção dessa história perturbadora. O conto afirma explicitamente que Branca de Neve tem apenas 7 anos de idade. O príncipe, que é um adulto, só conhece Branca de Neve depois. Ela mordeu a maçã envenenada e ele instintivamente leva seu corpo. Ele quer partir com o corpo de uma menina de 7 anos e, ao acordar, casa-se com ela, mesmo sendo criança. Isso é perturbador em qualquer nível, mas para um livro infantil original é especialmente questionável. Os irmãos Grimm também pensaram assim e mudaram partes da história em versões posteriores para adaptá-la às crianças. Em essência, o conto original da Branca de Neve pode ser visto como uma história de terror profundamente perturbadora, em vez da fantasia infantil encantadora que se tornou na cultura contemporânea. Esse contraste ressalta a transformação que a narrativa sofreu ao longo do tempo. Versões antigas da história, como as dos irmãos Grimm, abordam temas sombrios como inveja, assassinato e canibalismo. A 1812 mantém muitos elementos sombrios, criando um conto bem diferente da versão mais leve da Disney. A principal mudança é o conceito de beijo do verdadeiro amor, trazendo uma solução reconfortante para a história. Essa conclusão romântica ajuda a mascarar os elementos horríveis centrais ao conto original, transformando uma narrativa cheia de horror em um conto de fadas leve, desviando a atenção dos temas perturbadores que estão logo abaixo da superfície. Diante dessas interpretações, ficamos nos perguntando se você algum dia verá o clássico Branca de Neve e os 7 Anões da Disney da mesma forma novamente.